Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 120 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre as questões geopolíticas nas quais o Brasil está metido contra os Estados Unidos e como isso pode afetar os seus negócios, sua carreira e o que você deve saber a respeito dos últimos acontecimentos. E para isso, eu vou ler o meu artigo deste último final de semana, que fala sobre o assunto e acrescentar alguns comentários e reflexões para que você possa estar não apenas atualizado, mas se interessar por esse assunto, porque eu vejo que muitos executivos não estão dando a devida atenção. Aproveito para agradecer aqueles que me cumprimentaram pelo meu aniversário, foi no último dia 18, muito obrigado a todos. Então vamos lá, vamos ler o nosso artigo que eu fiz nesse último final de semana. O título dele é Perder não é o pior que pode acontecer, e ele diz o seguinte: a obstinação não deve ser confundida com determinação. A obstinação é uma falha de caráter, enquanto a determinação é uma virtude do intelecto. Este ditado, ele na verdade é um pensamento do Karl von Clausewitz, que é um general prussiano que fez muitos estudos profundos sobre a guerra, e eu gostaria de acrescentar ele na sua lista de livros para que você possa compreender mais sobre estratégia, até porque, de fato, a nossa vida empresarial, principalmente no que diz respeito ao marketing, tem muito a ver com o campo de batalha. E o Clausewitz, ele tem o livro famoso dele, que chama Da Guerra, e que eu recomendo que você leia para acrescentar o que você já sabe sobre isso, que normalmente eu vejo que os brasileiros gostam muito de falar sobre o Sun Tzu, né? E o Clausewitz tem muito a acrescentar a você. Então, observa que ele chama, no contexto da guerra, a obstinação como sendo algo negativo, e que o que você precisa é ter determinação para que isso não se transforme em algo bastante ruim para você. E o meu artigo, então, começa dizendo o seguinte: o cotidiano tem sido rico em temas que podem ser utilizados como exemplos claros do que fazer e não fazer no mundo executivo. Realmente é importante você ter essas duas coisas, né? Quer dizer, olha, o que é mais recomendável que você faça e o que realmente não é muito bom que você copie do que está acontecendo no cotidiano. O recrudescimento das questões políticas e geopolíticas motivado por decisões de seus protagonistas mostram efeitos que, embora previsíveis, são rigorosos quando de fato se materializam, principalmente quando observamos um certo despreparo dos atores em questão. Eu vou mencionar como que é esse despreparo e, claro, já chama a sua atenção para você nunca se meter em uma questão sem estar devidamente preparado para lidar com ela. Neste momento, em que observamos as consequências de um juiz da Suprema Corte Brasileira censurar cidadãos em solo americano e chamar em um despacho o presidente da nação mais poderosa do mundo de inimigo, devemos nos recordar que a derrota não é o pior que pode acontecer a alguém, mas o resultado de lutar até o fim uma guerra evidentemente perdida. Imagino que você saiba de quem eu estou falando. De fato, no despacho dele, ele não apenas chamou o presidente dos Estados Unidos de inimigo, mas colocou, inclusive, uma cópia de uma das cartas do Donald Trump no seu próprio despacho. Isso realmente é de uma insensatez fora do comum. Para o executivo, sempre destacamos a relevância do propósito elevado, isto é, aquele alicerçado na justiça, na moralidade e na verdade. É a partir dele que uma organização cumprirá suas responsabilidades com os clientes, acionistas e demais stakeholders de maneira duradoura. Então, todo o meu trabalho, ele tem muito essa preocupação. É claro que você deve dar resultados no curto prazo, é evidente que você deve se concentrar nas questões do caixa da empresa, entretanto, nada pode ser feito sem que você tenha consciência de quais serão os resultados no curto prazo, porque não basta a empresa pagar as contas hoje ou resolver os problemas do mês, ela tem que pensar no impacto de todas as suas ações na perenidade do negócio. Entretanto, quer seja na gestão de um país ou de uma empresa, quando os alicerces estão fissurados, a estrutura inteira está em risco e, embora capaz de apresentar resultados de curto prazo, são insustentáveis.
entenda o seguinte, eu vou falar muito aqui sobre moralidade, principalmente, mas a questão toda é essa, é que muitas vezes eu vejo que as empresas, os executivos estão tomando decisões que não apenas são imorais, mas que são decisões que colocam em risco o futuro da empresa. E onde que está o principal problema? É a moralidade da sua decisão. Em recente pesquisa da Forbes, um ponto crucial foi que 58%, perdão, dos executivos se preocupavam com a falta de ética da geração Z. Entretanto, não me parece que nossos juízes, sejam dessa geração e, portanto, a questão é mais profunda do que a pesquisa mostra. De fato, eu acho que tem se falado muito sobre os problemas da geração Z e muitas vezes as pessoas não percebem que não é apenas nessa geração que nós temos sérios problemas relacionados à ética e à moralidade. Um ponto fundamental a examinar portanto, por que a moralidade está tão em baixa em nossa cultura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na Conversa Controversa, e para você que não está vendo esse podcast pela primeira vez, a Conversa Controversa é uma sessão do nosso podcast reservada apenas para assinantes. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde eu falo com um pouco mais de profundidade sobre temas mais polêmicos e que nem sempre segue o mainstream, e também para evitar a censura de certas plataformas. Se quisermos ter melhores indivíduos em posições tão relevantes quanto a de um juiz, e isso servir de exemplo para novas gerações, precisamos retornar o quanto antes para o rigor da moralidade na formação dos indivíduos. Então, não preciso dizer para você que as famílias, as escolas e principalmente as universidades estão falhando miseravelmente em ser um pouco mais rigorosos, um pouco não, muito mais rigorosos nas questões morais para a formação dos nossos jovens. Então, essa falta de moralidade, não adianta depois você querer que você tenha um juiz que vá seguir a lei, ou que você vai ter pessoas que vão se importar com o que fazem e o impacto disso com os outros indivíduos. Então, a gente precisa, como sociedade, começar a pensar nisso. E essa moralidade inclui reconhecer quando alguém tomou uma decisão errada, fora dos limites, ou simplesmente perversa. Isso quando não mistura as três coisas, né? Quando a sociedade ou a própria pessoa não tem essa consciência e não refaz sua decisão, seguramente está comprometendo seu futuro, nesta vida ou na próxima. Hofstede, especialista em cultura, usava em suas análises das dimensões culturais nacionais um índice de distância do poder, que basicamente mede o grau em que membros menos poderosos de uma sociedade aceitam e esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. Em culturas com alta distância de poder, há uma aceitação natural de hierarquias rígidas, com desigualdades explícitas entre líderes e subordinados. Em culturas com baixa distância de poder, espera-se maior igualdade, com hierarquias menos rígidas e maior participação nas decisões. O Hofstede morreu recentemente, mas esse índice mostra um fato muito importante. Os dois países que têm a maior distância de poder, e me perdoe se esse dado não estiver tão atualizado, porque eu não tenho visto essas pesquisas serem atualizadas recentemente, as duas, como dizia, os dois países que têm o mais alto índice de poder são, em primeiro lugar, a China, evidentemente uma ditadura comunista terrível, você tem um nível de corrupção extremamente elevado, mas a segunda cultura é o Brasil. Então, é incrível como o brasileiro, ele não apenas, ele considera normal que nossos governantes em todas as esferas de poder estejam envolvidas com corrupção, com decisões perversas ou erradas, ou francamente contrárias à Constituição, como inclusive ele faz piada, ele acha isso como parte da nossa cultura, ou seja, a média da população dá um direito inexistente para quem está no poder do Brasil, e esse índice é medido pelo Hofstede. Aliás, aconselho que você acompanhe ou leia os livros dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar ou de fazer alguns estudos pessoalmente com a Carolyn Taylor, que é uma grande estudiosa também de cultura, e, se não me engano, ela estudou junto com o Hofstede, e, de fato, é importante você, como executivo, entender todas essas nuances de cultura, tanto da cultura empresarial quanto a cultura de países, principalmente para você que negocia com outras nações. Em grau exagerado, este índice faz com que a sociedade considere natural direitos inexistentes serem exercidos por quem está nas posições de cima da hierarquia. Por exemplo, achar normal a corrupção dos agentes públicos, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Isto causa tabus, isto é, temas que a sociedade resiste em apontar e discutir.
perdão, e discutir. No caso do Brasil, é evidente que a existência de escritórios de advocacia com sócios cônjuges de juízes é um escândalo de imoralidade explícita inaceitável. Mas ninguém fala sobre isso. E o resultado é empresas que pagam fortunas a esses escritórios para terem suas causas ganhas. Então, ou seja, o Brasil virou uma terra no qual quem tem mais dinheiro vai lá, paga um escritório de advocacia que é liderado ou tem no corpo de seus sócios ou advogados um cônjuge de um juiz, e isso as pessoas acham completamente normal, acham que é assim mesmo que a coisa anda e ninguém fala nada sobre isso. É evidente que quando essa situação local prejudica organizações e investidores em um país como os Estados Unidos, um dia a conta chega. Então, essas decisões do juiz, lá do nosso ministro, cujo nome a gente deve evitar falar, acabou atingindo pessoas nos Estados Unidos. Como que isso foi feito? Isso foi feito por meio de mensagens enviadas direto do juiz, direto do gabinete do juiz, para empresas como, por exemplo, detentoras de redes sociais, X, Facebook, etc., pedindo para eles tirarem, removerem postagens de certas pessoas que estavam nos Estados Unidos. Ou seja, como se um juiz do Brasil interferindo em território americano. Quer dizer, esse é o nível de absurdo que chegaram essas decisões, perdão. Neste momento em que, e este dia chega, né? Então, repetindo o que eu estava falando, é evidente que quando esta situação local prejudica organizações e investidores em um país como os Estados Unidos, um dia a conta chega. E este dia chega quando alguém como Trump assume o poder. Uma coisa que eu gostaria de recomendar aos nossos executivos é que eles se interessassem em ler livros a respeito das pessoas que estão comandando os países. Por exemplo, o Trump, eu já li 3 livros, 2 a respeito dele e 1 escrito por ele, para entender como que ele pensa. Então, qualquer pessoa que já leu um livro do Trump ou que fala sobre ele, sabe como que ele pensa. E você tem que levar em conta isso quando você faz uma análise das questões geopolíticas. Neste momento em que já temos um juiz sancionado pela Lei Magnitsky e uma dezena de autoridades, seus parentes e colegas de trabalho com visto americano cancelado, observamos reações que são bons cases a serem analisados sob o ponto de vista da liderança executiva. Ontem, aliás, agora o Rodrigo Pacheco também perdeu o seu visto para os Estados Unidos. E também o ministro da Justiça o ministro da Saúde e sua Justiça e sua família, esqueci agora o nome dele, mas você vê que as sanções elas estão aumentando contra o Brasil. O ministro da Saúde, inclusive, ele perdeu o visto por causa daquele absurdo programa de médicos cubanos que eram trazidos para o Brasil. O Brasil pagava algo como R$12.000 por cada médico, o médico ficava com 2.000 e poucos reais, e o resto ia para a ditadura cubana. Quer dizer, é um sistema, evidentemente, de escravidão, e é isso que as pessoas não entendem. Às vezes, o que você faz no passado, que você fez alguma coisa imoral no passado, você abre um campo para que, no futuro, alguém mais poderoso do que você faça algo para corrigir essa injustiça. O perigo de desconhecer as leis. O que me chama mais a atenção é o total desconhecimento de autoridades brasileiras a respeito desta lei. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ela foi em 2017, quando assisti a um documentário chamado The Magnitsky Act, Behind the Scenes. Depois, na conversa controversa, eu digo para você onde você pode encontrar esse documentário, porque ali tem pontos importantes. Eu tenho visto alguns outros documentários surgirem sobre a lei Magnitsky, mas esse é o documentário original, ele está em inglês, e eu recomendo que você assista a ele. Você vai ver que essa lei ela foi criada e ela tem uma conexão com a queda das Torres Gêmeas em 2001, em setembro de 2001. E eu acho importante você conhecer esses detalhes para entender ainda mais o problema que o Brasil está metido. Agora, me assusta muito que não apenas executivos, mas eu vi que esses juízes que estão sendo sancionados, ou o juiz que está sendo sancionado por essa lei, desconhecer a existência dela e principalmente a sua abrangência. É o que eu escrevo agora. Me parece que os ministros da Suprema Corte, mas também seus conselheiros, desconheciam a abrangência e a severidade desta lei. Como executivo de alto nível, manter-se atualizado sobre legislação internacional e que pode atingir seus negócios é fundamental para que suas decisões não resultem em um verdadeiro desastre pessoal ou organizacional. Então,
é assim, eu sei que é praticamente impossível, diante das atividades do dia a dia, nós estarmos o tempo todo lendo sequer sobre as leis brasileiras, que é esse absurdo de quantidade de leis que são geradas todo dia por câmaras de vereadores, Câmara dos Deputados estaduais, federais, senadores e o próprio presidente da República, além de prefeitos e governadores. Então, assim, é muito difícil para o executivo manter sequer atualizado sobre as leis brasileiras, quanto mais sobre as leis de vários países. Agora, qual que é a recomendação, então? É que você acesse aqueles sites de notícias que eu procuro colocar nos meus textos. Eu cito principalmente o Zero Hedge, que acho que é uma fonte obrigatória para todo executivo se manter atualizado, e também olhar para todos esses estudiosos dessas leis. Eu cito o George Gammon, cito a Catherine Austin Fitts, para que você saiba exatamente o que está acontecendo. A maioria dos executivos não leem regularmente essas publicações e, portanto, eles não têm, aos poucos, a aculturação a respeito do que está acontecendo e só ficam sabendo quando algo relevante atinge a si mesmo ou a sua carreira. Você vê que eu estive em alguns eventos nessa semana de networking e conversando com investidores, com executivos e conselheiros de empresas, eu percebo que, primeiro, eles não estão falando sobre esse assunto e, quando falam de maneira inapropriada, porque estão falando como se isso fosse um problema apenas comercial, que os Estados Unidos está querendo retalhar o Brasil, apesar dele ter um superávit comercial. Esse problema não é comercial, não tem nada a ver com BRICS. Se você ler a carta do Donald Trump, recomendo que você leia. No primeiro parágrafo, ele está dizendo de maneira muito clara, ele está dizendo, olha, está havendo uma série de injustiças no Brasil e uma perseguição contra o Bolsonaro. A injustiça a que ele se refere são essas mais de 1.500 pessoas presas, algumas sendo torturadas em prisões brasileiras por conta dos atos de 8 de janeiro. Um absurdo imaginar que pessoas desarmadas, senhoras e crianças poderiam fazer um golpe de Estado. Isso é uma ilusão, é um absurdo tudo isso que está sendo descrito e, pior, com o apoio da imprensa tradicional. Então, é sobre isso que o Trump está lutando para terminar no Brasil. Mas decisões. O segundo ponto é o que mencionei sobre a moralidade das decisões e que já me aprofundei em outro texto. Acrescento apenas que é evidente que quando você decide fora das leis, de maneira imoral ou se deixando levar por propósitos inconfessáveis e perversos, cria as condições para ser punido no futuro. E sempre há alguém mais poderoso que você capaz de fazê-lo. Na empresa, podemos estar nos referindo ao CEO, ao conselho de acionistas ou simplesmente aos seus clientes. Então, entenda o seguinte, o principal, quem pode te punir mais numa empresa que faz uma coisa errada, sem dúvida, é o cliente. Eu mesmo não compro de certas marcas por apoiarem ideias imorais ou por terem me atendido de maneira tenebrosa no passado. Aliás, teve uma empresa que recentemente fez isso, já cancelei ali o meu cadastro, não pretendo comprar mais dela no futuro. Então, entenda o seguinte, que o problema de você tomar uma decisão imoral é que você, por conta de um benefício ou de uma obstinação sua imediata, você acaba comprometendo o seu futuro. E esse futuro sempre pode acontecer. Então, assim, aliás, a chance dele acontecer é certa, mas o que eu diria para você é o seguinte, tome muito cuidado para não se envolver com pessoas que tomam essas decisões. Quer dizer, se você toma esse tipo de decisão, ou alguém próximo a você toma, e você está envolvido com essa pessoa, você também pode se envolver nas punições que vierem para cima dela. Quando você não pode vencer. Mas um ponto que gostaria de destacar em função da escalada da situação entre nosso Supremo e o governo americano é que, ao que parece, nossos juízes acreditam que deve haver uma maneira de ganhar essa disputa. Não há. Quer seja pelo fato de que não existe como o país ter uma ação recíproca a Magnitsky, quer seja porque a corte decidiu de maneira perversa no passado e não com base na lei. Abriu as portas para ser punida por alguém mais poderoso. Então, é aquilo que eu falei, quer dizer, a corte tomou decisões achando que pelo fato de ser o Supremo Tribunal Federal nunca seria punida por nada e agora está sendo punida pelo próprio Donald Trump. Por que essa lei ela não tem como você burlar? Porque nos Estados Unidos existe o OFAC. Né? Então, vou ler para você. O que é o OFAC? Office of Foreign Assets Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.
é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, regimes, organizações e indivíduos que representem ameaça à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. Ou seja, quando o Alexandre de Moraes ele tomou a decisão de sancionar pessoas que estão em solo americano, ele, na verdade, ele atacou a soberania americana. É por isso que eles consideram isso uma ameaça à segurança nacional. Isso que eles estão querendo fazer agora no Congresso, de fazer uma lei que vai regular as redes sociais, esse regulamento vai afetar empresas que estão em solo americano. E, devido à primeira emenda, que fala sobre liberdade de expressão, vai afetar de novo a soberania dos Estados Unidos. Isso não vai acabar bem. Então, em resumo, o OFAC administra e aplica sanções econômicas e comerciais, tem como objetivo proteger a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos, lista países, regimes, organizações e indivíduos com os quais transações são restritas ou proibidas, atua com base em poderes de emergência nacional e legislação específica. Então, entenda o seguinte, as pessoas não estão entendendo. O Donald Trump, ele declarou emergência nacional para sancionar não apenas o nosso juiz, mas também, inclusive, o PCC. Caso vocês não tenham visto, o PCC está nessa lista da OFAC. Muitas sanções são baseadas em mandatos internacionais e são implementadas em cooperação com aliados. Essas mesmas leis, elas estão sendo essas mesmas sanções estão sendo sugeridas por órgãos análogos na Europa. Então, isso aí pode se expandir. Então, aqui ele fala que ele atua com sanções específicas, direcionadas e listas de sanções. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem isso aqui, você sofre uma série de restrições, mas o que acaba acontecendo é que você não apenas não pode fazer nada com organizações que estão nos Estados Unidos ou aquelas empresas que querem fazer transações com organizações americanas também não pode se relacionar com você ou com a sua empresa ou com a sua organização. O resultado final disso é que você acaba perdendo o acesso ao sistema financeiro internacional. Fazendo uma conexão em um parênteses aqui, lembra que eu já mencionei que meu primeiro artigo no nosso newsletter falava sobre ativos digitais, sobre moedas digitais controladas por bancos centrais? Então, isso aqui é uma das consequências que você tem de usar apenas ativos digitais nas transações. É que você fica sob controle de todo o sistema financeiro, cujo controle principal hoje está nos Estados Unidos, porque eles controlam aquela rede SWIFT. A SWIFT é uma empresa que faz o controle de todas as comunicações entre os bancos. É uma espécie de internet dos bancos. E se você não está na rede SWIFT, você não consegue fazer transações internacionais. Então, mesmo que você esteja no Brasil, que você esteja fazendo negócios por aqui, como você tem que usar o sistema financeiro, ou seja, algum banco, ele está ligado por meio do sistema SWIFT a negócio nos Estados Unidos, o banco não vai poder fazer transações com você. Então, isso aqui até nem pretendia abrir aqui, mas só para você ver, esse aqui é a lista o escritório da OFAC. Então, aqui, ó, tá vendo? Para você fazer uma busca, né, de pessoas aqui. Não sei se é possível achar aqui diretamente, ver se eu coloco Alexandre de Moraes. Eu não sei se só colocando o nome já vem. Não vem. Alexandre de Moraes, ID, ou... não, você precisa colocar todas as informações, não vou fazer isso agora. Então, assim, você tem condições de buscar aqui na lista tudo que... todas as pessoas que estão aqui sancionadas pela lei Magnitsky. Então, é importante você entender isso. Se o seu nome for parar aqui, ou você se relacionar com alguém que está nessa lista, você está realmente com sérios problemas perante ao governo americano e pode sofrer sanções por conta disso. Não tem como você fugir dessa lei, tá? Então, aqui esse é o que motivou, inclusive, esse texto, esse nosso podcast. Por quê? Porque quando eu vejo, igual o ministro Dino lá falou que as empresas no Brasil têm que cumprir a legislação brasileira e tudo mais, não há como os bancos fazerem isso. Ou seja, é uma lei que não dá para ser cumprida, porque se eles fizerem isso, eles derrubam o sistema financeiro brasileiro. Por quê? Imagine se um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, for sancionado nos Estados Unidos. Ora, ele tem operações lá nos Estados Unidos. O que vai acabar acontecendo? Provavelmente correntistas aqui no Brasil vão querer tirar o dinheiro do Banco do Brasil, os outros bancos que têm
negócios, têm fundos relacionados ao Banco do Brasil, também vão ter problemas e você acaba tendo um problema sistêmico. Ora, para mim, o que eu vejo é como se você tivesse um ministro da Suprema Corte andando na beira de um precipício que pode arrastar o país inteiro. Então, só o fato deles terem esse comportamento, eles já deveriam ser sancionados, não apenas pelos Estados Unidos, mas pelo próprio Senado brasileiro, que finge que não tem nada a ver com isso. Quer seja pelo fato de que não existe como país ter uma ação recíproca a Magnitsky, quer seja porque a Corte decidiu de maneira perversa no passado e não com base na lei, abriu a porta para ser punida por alguém mais poderoso. Quando vemos as decisões que estão sendo tomadas por aqueles que poderiam atender às demandas do governo americano, isto é, anistia às vítimas presas e torturadas do 8 de janeiro e interrupção da perseguição ao presidente Bolsonaro, observa-se que não estão conscientes de que ninguém, até o momento, demoveu Trump de um objetivo geopolítico, nem Putin, nem Xi Jinping. Então, se nem as duas potências que poderiam fazer frente aos Estados Unidos conseguiram demover o Donald Trump de uma ideia, você acha que o Brasil vai conseguir fazer isso? E neste momento, só para piorar a situação, né, após declarar que narcotraficantes da Venezuela, México e El Salvador são terroristas internacionais, o governo americano deslocou um porta-aviões e forças aéreas para o Mar do Sul do Caribe. Na verdade, ele até já aproximou mais da costa venezuelana. Lembrando que nenhum país da região é capaz de combater um único porta-aviões dos Estados Unidos. Na verdade, mesmo que se unissem, não seriam páreo. Eu não vou me ater muito a isso, mas se você olhar o poder de fogo de um porta-aviões, que um porta-aviões ele não anda sozinho, ele anda com uma frota ao seu redor, você vai ver que nenhum país do mundo, exceto China e Rússia, poderiam fazer frente a um único porta-aviões americano. Portanto, esse cenário, que ainda está em seus estágios iniciais, sugere que não há a menor possibilidade de não acontecer o que o governo americano deseja. E esse é o problema. Você pode aceitar isso ou você pode lutar contra isso. Se os nossos ministros e toda a nossa classe política continuar com essa luta insana contra o governo americano, vai arrastar todo o Brasil para uma situação, não da Venezuela, como pessoas afirmam, mas uma situação muito mais parecida com a Coreia do Norte. Porque imagine o Brasil desconectado de toda a internet ou da rede SWIFT como um todo. No campo empresarial, no que está sendo afetado pela irresponsável, perversa e desastrosa conduta de nosso governo em todas as suas esferas, também há consequências. Portanto, temos de ter essa visão delas se essa luta for travada até o fim. Além dos prejuízos pessoais aos envolvidos, e por mais que o Brasil seja um país fechado ao exterior, de fato o Brasil é um país muito fechado, tanto é que veio essa lei Magnitsky, veio essas tarifas, e você viu que a maioria da economia não chegou a ser tão afetada assim. Agora, já vemos empresas demitirem pela perda do mercado americano. Procura aí na internet, você vai ver que tem empresas que já demitiram até mais de 1.000 funcionários por conta dos seus negócios terem sido afetados com os Estados Unidos. Como executivo, você deve estar atento aos impactos no seu negócio e no mercado financeiro. E esperemos que nenhum banco se envolva na tentativa de burlar a lei Magnitsky. Como aprendizado, um executivo deve sempre medir seu tamanho relativo e de seu negócio e saber com quem está disputando. O pior que pode acontecer com você não é desistir de uma luta, evidentemente perdida, com alguém mais poderoso, mas, ao lutar até o fim, prejudicar decisivamente a si mesmo, seu futuro, o de seu negócio e de pessoas que ama. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, principalmente para os pequenos empreendedores, e às vezes executivos saem de suas carreiras, principalmente no final, para querer empreender. Eu já vi empreendedores pequenos que relutam em decretar falência, fechar o negócio, renegociar as suas dívidas, repensar o que vai fazer, e com isso eles arrastam não apenas a sua empresa, mas também a sua família. Muitos deles acabam se separando e acabam perdendo tudo, assim, ficam praticamente sem vida financeira. Então, entenda o seguinte, este é o motivo do nome desse texto. O pior que pode acontecer com você não é você ser derrotado, é você insistir numa luta perdida até o fim. E isso pode causar danos que vão muito além de apenas a você. Então, preste muita atenção, porque quando eu faço essas analogias do que acontece na política, ou no cotidiano, ou na geopolítica, é justamente para mostrar que essas situações são muito análogas com o que eu vejo em certos executivos e também empreendedores.
Nenhum jogador de xadrez continua uma partida que a análise racional mostra não ter como vencer. Ele derruba o rei, cumprimenta o adversário, se recolhe, aprende e prepara-se para a próxima. Ou seja, você deveria fazer o mesmo. Quando você vê que uma partida está perdida, o que você faz? Preserve-se para que você continue no campeonato. Porque se você perder tudo, você não vai continuar a ter uma carreira ou seu negócio. Conhecer seu mercado, seus competidores e ter uma atuação na qual você seja respeitado, não pelo seu tamanho, mas por sua firmeza, suas decisões moralmente corretas e que geram perenidade no seu negócio, é a melhor estratégia que a maioria deveria adotar. Por que a maioria? Porque, em geral, nos mercados, e aí eu recomendo os trabalhos do All Rise e do Jack Trout, nos mercados você tem uma ou duas empresas que são gigantes. Aí você tem ali umas meia dúzia de empresas que são de médio porte, e a maioria esmagadora são de pequenos negócios, pequenas empresas, em alguns casos, inclusive, individuais. Então, você tem que entender, olha, onde que está a sua competição, como é que você vai encontrar o seu nicho para poder estar no mercado, mesmo que nesse mercado haja empresas muito grandes. Toda vez que você não leva em conta como seus competidores reagirão aos seus movimentos, você estará planejando com lacunas em sua análise. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal. Por que eu decidi? Quando foi o momento que eu percebi que eu deveria sair da área de TI? Estou falando de 2002, mais ou menos. Foi quando eu vi no jornal, ainda na época não havia tantos jornais online, eu vi no jornal uma propaganda da IBM, né, eu era um revendedor de informática, vendendo um hard disk por R$200. Porque quando eu olhei aquela propaganda ali, eu falei, bom, peraí, um colosso como a IBM, uma empresa, eu não lembro quanto faturava na época, mas na minha cabeça é mais ou menos 80 bilhões de dólares, se um colosso como esse está vendendo um hard disk de R$200, está fazendo propaganda para isso, eu falei, bom, meu negócio acabou, porque eu não tenho condição de competir com uma empresa desse tamanho que está vendendo também pecinhas de R$200. Entende? Então, essa é a consciência que você tem que ter. Quer dizer, peraí, tudo bem, eu estava no mercado, eu era pequeno, conseguia vender e tudo mais, mas quando uma empresa tão grande quanto a IBM faz isso, isso é um alerta para mim, dizendo, opa, peraí, esse mercado acabou, é melhor eu partir para outro. Entende? É esse tipo de coisa. Olha, são decisões super difíceis. Muitos amigos meus não tomaram essa decisão e até hoje, você vê, mais de 20 anos depois, ainda tem problemas financeiros por conta de tentar se manter em um mercado que mudou totalmente. O mercado é muito parecido com um campo de batalha e você deve escolher qual tipo de guerra irá travar. Guerra defensiva, se for uma empresa de grande porte, de flanco, se for de média, ou de guerrilha, se for pequena ou individual, e tornar-se sólido nesta estratégia. É claro que todos nós queremos crescer, todos nós queremos ter mais clientes, mas entenda o seguinte, que mesmo com você sendo uma empresa pequena ou individual, existem formas de você estar na batalha, estar na guerra, e você conseguir ser muito bem sucedido. De novo, eu recomendo os trabalhos do All Rise e do Jack Trout, porque são trabalhos, vou deixar aqui o link para os livros dele. Não vai dar, eu normalmente deixo os links da Amazon e esses livros já não tem lá. Não, alguns tem, acho que tem o Marketing de Guerra 1 e 2, acho que ainda estão lá. Mas eu recomendo que você leia esses livros, se tiver o link vai estar aqui embaixo, mas são livros, Marketing de Guerra 1, Marketing de Guerra 2, Posicionamento, Foco, todos esses livros eu recomendo que você leia, por quê? Porque ele faz exatamente essa analogia que eu procurei trazer aqui entre como que é o pensamento de um general em campo de batalha e o pensamento seu como homem de negócio, como empreendedor, mesmo como executivo, no dia a dia dos negócios. Essa analogia ela é muito interessante para você, inclusive, entender, olha, se você é uma empresa grande, como que você deve lutar, deve lutar, se você é uma empresa média, como que você faz isso, quer dizer, guerra de flanco, e se você é pequeno, guerra de guerrilha. Então, assim, você precisa entender dessas estratégias, porque elas são fundamentos que servem até hoje. Finalizando, seja como for, sempre tenha cuidado para não transformar sua persistência em uma obsessão, pois persistir com sabedoria é permanecer no campeonato e não destruir a si mesmo por não aceitar a derrota em uma partida. Conte comigo para isso e vamos em frente. Então, pessoal, a minha intenção aqui foi mostrar para você a importância enorme de você, primeiro, entender o que está acontecendo e, segundo, você ser capaz de articular as consequências desses acontecimentos geopolíticos e políticos no seu mercado e, consequentemente, nos seus negócios. Nós estamos passando por um momento que eu considero o mais perigoso que já vivemos no sistema financeiro brasileiro, uma vez que nós temos juízes tomando decisões
que podem afetar de uma hora para outra todo o sistema bancário. Isso é um nível de responsabilidade muito grande, nunca aconteceu no nosso país e, portanto, você tem que estar muito atento a cada uma das ações que vem por aí, porque de uma hora para outra pode ser que a gente tenha problemas bem graves e você tem que estar atento a isso. Procure por análises mais profundas até do que a minha. Eu já vi análise de estudiosos do sistema financeiro falando como são as consequências se a lei Magnitsky for implementada de maneira geral no sistema financeiro brasileiro como um todo, e isso é um verdadeiro desastre. Eu espero sinceramente que isso não aconteça, mas é importante você estar preparado para que, se eventualmente acontecer, você saber como agir. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal, no nosso podcast. Esse tema é extremamente relevante, provavelmente voltaremos a ele, e é claro, agora eu vou gravar a Conversa Controversa, onde eu vou me aprofundar um pouco mais em algumas coisas que eu não cheguei a falar aqui para você. Então fica o meu convite, tem um link aqui para você se inscrever e também participar dessa e de outras conversas controversas de todos os 119 episódios que nós tivemos no passado. Na próxima quinta-feira, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço e vamos em frente. E agora eu continuo com você aqui, já na Conversa Controversa, para falar onde que você encontra esse documentário que eu falei para você, que é o Magnitsky Act Behind the Scenes.